Olá, sou Rosivaldo Santos, conhecido em Mogi como Rouxinol, e vou falar hoje sobre a visita de Dom Pedro I em Mogi das Cruzes, em 1822. Ele esteve por aqui no dia 22 de agosto de 1822, quando ele estava indo para São Paulo, para resolver alguns problemas relativos a Portugal. Antes de chegar a São Paulo, ele se alojou em Mogi, passou uma noite aqui, inclusive parece que na casa de Salvador Leite Ferraz, que era alferes da guarda de honra dele, onde ele dormiu em Serra de Souza, na sua casa em Serra de Souza. Depois disso, ele visitou as igrejas do Carmo, né? Também aqui ele decretou leis, como se aqui fosse a corte, né? E mais tarde ele voltou ao seu caminho para São Paulo. Inclusive diga-se em passagem que ele esqueceu uma bandeira do Império aqui em Mogi, que está guardada no Casarão do Carmo, está lá inclusive para visita, se quiser conhecer. Nessa época da visita de Dom Pedro, Mogi não tinha nem 10 mil habitantes. Era muito pouca gente, era uma província, né? Que não tinha tanta importância como tem hoje na história de São Paulo e também na história do Brasil. Mogi tinha mais ou menos 960 casas nessa época. Mogi praticamente era só aquele centro da matriz e tudo que tinha ao redor da matriz, né? As casas, a rua hoje da Bonifácio, a rua do Deodato, que na época era a rua 13 de Maio, e as ruas do centro ali. Afora tudo isso, era apenas... Aliás, o centro de Mogi chegava até ali na Campos Sales, no começo da Campos Sales, na travessa da Campos Sales. A partir dali era tudo mato. E toda uma região de apenas, como é que fala, trilha, que ia daqui para São Paulo. Foi um alvoroço, a população ficou... aliás, de queixo caído, quando nunca tinham visto um príncipe visitando a província de Santa Ana das Cruzes de Mogi. E é claro que todos eles concordavam com Dom Pedro em separar o Brasil de Portugal. Tanto que ele chegando nas margens do Rio Ipiranga, ele fez isso. Depois que recebeu notícia de que ele tinha que voltar imediatamente para Portugal, porque Portugal ia começar a colonizar mesmo o Brasil de maneira mais drástica, ele resolveu que estava na hora do povo do Brasil ser um país independente. E proclamou ali a independência às margens do riacho Ipiranga. A visita de Dom Pedro em Mogi, em 1822, se fosse hoje, isso seria o caso de a visita de um presidente da República, passando por aqui. Apesar que a maioria dos presidentes passaram dos presidentes desde o começo da Primeira República, a República Nova até a República Velha, sempre passaram por aqui, mas de trem, mas não desciam. Apenas passavam daqui para o Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas sempre passavam por aqui e sempre havia uma multidão de gente lá para cumprimentá-lo. Mesmo com ele não saindo para fora para cumprimentar, mas todo mundo estava ali apenas para vê-lo. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse pequeno esboço sobre a história de Mogi. E lembrando que estou para lançar meu livro Mogi Antigo, que conta mais detalhes sobre toda essa história de Dom Pedro e outras histórias. Aproveitando para agradecer ao amigo, editor-chefe do jornal O Diário, Darwin Valente, que prefaciou o livro, e em breve todo mundo terá acesso a ele. Um grande abraço e até breve.